Uma mulher rica e bem-sucedida, acreditava ter encontrado o amor verdadeiro quando conheceu um homem humilde e carismático. Ignorando as diferenças sociais, e contra a vontade da sua família, os dois viveram um romance intenso e rapidamente se casaram. No entanto, durante a lua de mel, uma revelação inesperada dele destrói suas ilusões e coloca em xeque tudo o que ela acreditava sobre o amor. Agora, ela precisa enfrentar a dor da traição e descobrir sua própria força para recomeçar. Maite caminhava lentamente pelo salão de mármore iluminado por lustres cintilantes, observando as pessoas ao seu redor. A festa de caridade reunia a elite da cidade, empresários, políticos, artistas, todos elegantemente vestidos, trocando sorrisos e taças de champanhe enquanto fingiam se importar com a causa beneficente da noite. Para Maite, eventos como aquele eram uma rotina sem emoção. Ela já conhecia todas aquelas faces, os mesmos discursos vazios e as promessas de ajuda que raramente se concretizavam. Foi então que seus olhos pousaram em um homem que destoava dos outros convidados. Ele vestia um terno simples, sem o brilho dos tecidos caros que os demais ostentavam, e parecia deslocado, como se estivesse ali por engano. Mas o que mais chamou a atenção de Maite foi a expressão serena e observadora dele. Enquanto todos estavam ocupados em se exibir, aquele homem parecia realmente interessado na causa da noite. Curiosa, ela se aproximou e iniciou uma conversa. "Você não parece como os outros convidados. Qual é a sua história?" O homem sorriu de maneira sincera, um sorriso raro naquela festa. "Meu nome é Christopher. Trabalho como professor voluntário em um projeto social que recebeu doações deste evento. Fui convidado por um dos organizadores para falar sobre o impacto dessas contribuições." Maite ficou intrigada. Ela não esperava ouvir algo assim naquela noite. Geralmente, as pessoas falavam sobre negócios, investimentos e poder, nunca sobre trabalho voluntário e mudanças reais na sociedade. Ela quis saber mais. "E como é esse trabalho?" "Deve ser desafiador." Christopher assentiu. "Muito. Mas também gratificante. Muitas dessas crianças vêm de lares desestruturados, sem oportunidades. Ensinar para elas não é só passar conhecimento, é dar esperança, mostrar que elas podem ter um futuro diferente." As palavras de Christopher atingiram Maite de uma forma que ela não esperava. Havia paixão em sua voz, um brilho nos olhos que ela raramente via nas pessoas com quem costumava conviver. Aquele homem, que não tinha riqueza nem status, falava com mais convicção e propósito do que qualquer um dos poderosos presentes no salão. Maite sentiu uma necessidade genuína de continuar aquela conversa. Ao longo da noite, os dois trocaram histórias, risadas e reflexões. Christopher lhe contou sobre sua infância humilde, sobre os desafios de crescer sem privilégios e sobre como encontrou no ensino uma maneira de mudar vidas. Maite, por sua vez, falou sobre a pressão de sua família para manter as aparências, sobre como muitas vezes se sentia vazia, apesar de ter tudo o que o dinheiro poderia comprar. "Nunca conheci alguém como você", disse Maite em certo momento, com um olhar pensativo. "Alguém que não está preocupado em impressionar ou acumular bens, mas sim em fazer a diferença." Christopher sorriu novamente, mas dessa vez havia algo mais em seu olhar, como se estivesse surpreso por ouvir aquilo dela. As pessoas pensam que a felicidade está nas coisas materiais, mas no fim, o que realmente importa são as conexões que fazemos, a forma como tocamos a vida dos outros. A conversa se prolongou mais do que qualquer um deles esperava. Quando a festa começou a esvaziar, Maite percebeu que aquela havia sido a noite mais interessante que teve em muito tempo. Havia algo em Christopher que a fazia se sentir diferente, como se finalmente estivesse vendo o mundo sob uma nova perspectiva. Antes de se despedirem, Christopher hesitou por um momento e então perguntou: "Posso te ver de novo?" Maite, sem precisar pensar muito, respondeu com um sorriso: "Eu adoraria." E assim, naquela noite em que tudo parecia previsível, algo inesperado aconteceu. Uma conexão nasceu entre duas pessoas de mundos completamente diferentes.
Mal sabiam eles que aquela conversa inocente seria o início de uma história intensa, repleta de paixão, desafios e reviravoltas que mudariam suas vidas para sempre. Nos dias seguintes ao evento, Maite não conseguia tirar Christopher da cabeça. A forma como ele falava, sua paixão pelo que fazia, a simplicidade que contrastava com tudo o que ela conhecia. Era como se uma nova perspectiva tivesse se aberto diante dela, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de explorar algo fora da bolha em que sempre viveu. Christopher, por sua vez, também se pegava pensando em Maite. Ele sabia que ela era de um mundo completamente diferente, um mundo ao qual ele jamais pertenceu. Mas havia algo nela que o cativava. Não era apenas a beleza evidente, mas a curiosidade genuína, o brilho nos olhos ao ouvir suas histórias. Ela parecia querer algo mais do que luxo e status, como se estivesse buscando algo real. Depois do primeiro encontro, vieram outros. Almoços em lugares simples, passeios por parques, conversas intermináveis sobre sonhos e medos. Maite se encantava cada vez mais com a visão de mundo de Christopher, com sua forma despretensiosa de enxergar a vida. Ele não se importava com marcas de roupa, carros luxuosos ou jantares extravagantes. Para ele, felicidade estava em momentos, não em posses. Nunca pensei que estaria aqui, sentada num banco de praça, tomando sorvete com alguém como você, disse Maite certa vez, olhando para Christopher com um sorriso leve. E alguém como eu seria exatamente o quê? Perguntou ele, provocando. Alguém que não se preocupa com aparências, respondeu ela, pensativa. Minha vida inteira foi cercada de pessoas que só pensam em dinheiro, status, conexões. Você é diferente. Christopher sorriu. Talvez porque nunca tive a opção de pensar nessas coisas. Quando se cresce sem muito, aprende-se a valorizar o pouco. Maite admirava essa filosofia. Com o tempo, começou a sentir que ao lado dele, era mais livre, mais verdadeira. E foi assim que o sentimento começou a crescer. O que começou como uma amizade sincera logo se transformou em algo mais profundo. Os encontros ficaram mais frequentes, os olhares mais demorados, os toques mais sutis. Até que, certa noite, sob um céu estrelado, Christopher segurou a mão de Maite e confessou o que já estava claro há tempos. Acho que estou me apaixonando por você. Maite sentiu o coração disparar. A verdade era que ela também estava sentindo o mesmo, mas admitir aquilo era assustador. Ele vinha de um mundo tão diferente do dela, e ela sabia que sua família jamais aprovaria. Mas ali, naquele momento, nada disso importava. Eu também, sussurrou ela, sorrindo. O beijo veio naturalmente, como se fosse a conclusão inevitável daquela história. Foi doce, intenso e cheio de promessas silenciosas. A partir dali, Maite e Christopher não puderam mais negar o que sentiam. Eles estavam apaixonados. Mas o mundo ao redor não demoraria a perceber. Amigos de Maite começaram a questionar, familiares demonstraram desconfiança. Quem era esse homem? O que ele queria? Como alguém tão diferente poderia fazer parte daquele universo? Mas Maite não se importava. Pela primeira vez, estava escolhendo algo por si mesma, e isso era libertador. Christopher, por outro lado, sentia um peso diferente. Ele sabia que não era parte daquele mundo, que muitos viam sua presença como um intruso na vida de Maite. E por mais que estivesse encantado por ela, no fundo de sua mente, uma dúvida persistia. Será que realmente pertencia àquele relacionamento? Ou será que estava apenas sendo levado por algo que não poderia durar? Apesar dessas incertezas, o amor que crescia entre eles parecia forte o suficiente para enfrentar qualquer obstáculo. E quando Maite falou em casamento, Christopher hesitou apenas por um momento antes de aceitar. Talvez ele realmente pudesse ter uma vida diferente. Talvez aquele amor fosse mais poderoso do que qualquer barreira social. Assim, contra todas as expectativas, eles decidiram se casar. E com essa decisão, deram início a uma jornada que mudaria para sempre a forma como viam o mundo e um ao outro.
O casamento de Maite e Christopher tornou-se o evento mais comentado do ano. A notícia de que a herdeira de uma das famílias mais ricas da cidade se uniria a um homem de origem humilde causou surpresa e espanto. Alguns viam a história como um conto de fadas moderno, enquanto outros questionavam as intenções de Christopher. Mas Maite não se importava com os rumores. Pela primeira vez em sua vida, estava fazendo algo por amor e não por obrigação. O grande dia chegou em meio a uma atmosfera de luxo e elegância. A cerimônia aconteceu em uma igreja imponente, decorada com flores brancas e cristais reluzentes. O tapete vermelho se estendia até o altar, onde Christopher aguardava, vestido com um terno impecável, diferente dos simples que costumava usar. Ele olhava ao redor, deslumbrado com a grandiosidade de tudo aquilo. Nunca imaginou estar em um lugar assim, cercado por tantas pessoas da alta sociedade. Sentia-se deslocado, mas ao mesmo tempo, não podia negar que estava prestes a dar um passo que mudaria a sua vida. Maite surgiu na entrada da igreja, usando um vestido deslumbrante de seda e renda, com um longo véu que arrastava pelo chão. Caminhava com firmeza, seu coração acelerado não pelo nervosismo, mas pela certeza de sua escolha. Seus olhos encontraram os de Christopher, e naquele instante, todo o resto pareceu desaparecer. Ela não via os olhares desconfiados de alguns convidados, nem ouvia os cochichos. Só conseguia pensar no homem que a esperava no altar. Ao chegar diante dele, Christopher segurou suas mãos com delicadeza. "Você está linda", sussurrou ele, sorrindo. "E você está nervoso", respondeu ela, apertando suavemente seus dedos. Christopher riu baixinho, tentando esconder a tensão. "Nunca imaginei que me casaria assim, no meio de tanta gente importante." Maite olhou fundo em seus olhos. "Não importa quem está aqui, só importa que estamos juntos." O padre iniciou a cerimônia, e os votos foram trocados com emoção. Maite prometeu amar Christopher independentemente de qualquer obstáculo, e ele, por sua vez, declarou que faria de tudo para fazê-la feliz. Quando o beijo foi selado, aplausos ecoaram pela igreja, mas nem todos eram genuínos. Havia quem ainda duvidasse daquele amor, quem acreditasse que Christopher só estava ali pelo dinheiro. Mas naquele momento, nada parecia abalar a felicidade dos dois. A recepção foi realizada em um salão luxuoso, com mesas decoradas com arranjos exuberantes, um buffet requintado e uma orquestra tocando ao fundo. Maite e Christopher dançaram sob os olhares atentos dos convidados. Ela sorria radiante, enquanto ele tentava ignorar os olhares avaliadores e os sussurros ao seu redor. Em um canto do salão, o pai de Maite conversava com um dos empresários presentes. Ele não escondeu sua insatisfação com aquele casamento. "Isso não vai durar", disse ele, tomando um gole de seu uísque. "Christopher pode ter conquistado minha filha, mas não pertence a esse mundo." A mãe de Maite também não estava convencida. Durante a festa, se aproximou da filha e disse em tom baixo para que ninguém ouvisse: "Você tem certeza disso? Ainda há tempo de voltar atrás." Maite suspirou, já esperando aquele tipo de comentário. "Mãe, eu amo o Christopher. Isso não vai mudar." A mulher a observou com um olhar de preocupação. "Espero que você esteja certa." Christopher, por sua vez, tentava ignorar as conversas ao redor, mas não podia evitar ouvir alguns comentários. "Então esse é o sortudo que conquistou uma fortuna com um casamento", dizia um homem em tom de deboche. Outros apenas olhavam com superioridade, como se ele fosse uma peça fora do lugar naquela festa. Mais tarde, quando já estavam a sós por um momento, Christopher desabafou: "Você percebeu como muitos aqui me olham? Como se eu fosse um intruso." Maite segurou seu rosto com carinho. "Não ligue para eles. O que importa é o que sentimos um pelo outro." Ele sorriu, mas no fundo, uma inquietação crescia dentro de si. Sabia que aquele mundo nunca o aceitaria completamente. E, por mais que estivesse apaixonado por Maite, uma dúvida começava a se instalar em seu coração. Teria ele tomado a decisão certa? A noite seguiu com mais brindes, danças e discursos.
Maite estava feliz, acreditando que havia encontrado o amor verdadeiro, e Christopher tentava acreditar no mesmo. Mas enquanto a festa chegava ao fim, algo no olhar dele indicava que, talvez, aquela história não terminaria como um conto de fadas. A lua de mel de Maite e Christopher aconteceu em uma ilha paradisíaca, cercada por praias de areia branca e um mar azul cristalino. O resort onde ficaram hospedados era luxuoso, com bangalos privativos, piscinas infinitas e um serviço impecável. Para Maite, aquele era o começo perfeito para sua nova vida ao lado do homem que amava. Para Christopher, era uma realidade tão distante de tudo o que já viveu que, por momentos, sentia-se como um espectador em um mundo que não lhe pertencia. Nos primeiros dias, tudo parecia um sonho. Eles passeavam pela praia de mãos dadas, riam juntos ao jantar sob o céu estrelado, mergulhavam no mar e se esqueciam do mundo ao redor. Maite observava Christopher e sentia-se cada vez mais certa de sua escolha. Ele era diferente de todos os homens que conheceu. Não era movido por ambição desmedida, não parecia interessado nas mesmas vaidades que cercavam sua família e seus amigos. Ele era puro, genuíno, alguém que via a vida de uma maneira que ela sempre quis enxergar. Enquanto observavam o pôr do sol em uma das varandas do resort, Maite suspirou e encostou a cabeça no ombro de Christopher. Eu nunca fui tão feliz como sou agora. Christopher passou os dedos nos cabelos dela e sorriu, mas havia algo em seu olhar que a fez franzir a testa. Você está bem? Sim, claro. Só estava pensando em como minha vida mudou tão rápido. Há alguns meses, eu estava dando aula para crianças que mal tinham o que comer, e agora estou aqui, neste lugar inacreditável. Maite sorriu. Você merece estar aqui. Você merece tudo isso. Ele hesitou antes de responder. Será? A frase ficou no ar, mas Maite preferiu não insistir. Nos dias seguintes, os momentos românticos continuaram. Eles exploraram a ilha, jantaram à luz de velas, trocaram promessas sobre o futuro. Mas sempre que Christopher ficava em silêncio por muito tempo, Maite sentia um aperto no peito. Havia algo que ele não dizia. Na quarta noite da lua de mel, enquanto jantavam em um dos restaurantes do resort, Christopher parecia inquieto. Mexia no garfo sem realmente comer e evitava o olhar de Maite. Ela percebeu a tensão no rosto dele e decidiu perguntar: o que está acontecendo? Christopher respirou fundo e apoiou os cotovelos sobre a mesa. Maite, preciso te contar algo. O tom sério fez o coração dela acelerar. O que foi? Ele desviou o olhar para o mar, como se buscasse coragem nas ondas que quebravam suavemente na areia. No começo, quando nos conhecemos, eu sabia quem você era. Maite franziu a testa. Como assim? Christopher passou a mão pelos cabelos, nervoso. Eu sabia que você era rica, que vinha de uma família poderosa. E quando você começou a se interessar por mim, eu pensei que talvez essa fosse minha chance. Maite sentiu o ar faltar por um momento. Sua mente tentava processar o que ele dizia. Sua chance? Christopher continuou, agora olhando diretamente para ela. Maite, eu cresci na pobreza. Sei o que é lutar para pagar as contas, sei o que é ver oportunidades escapando porque você não tem dinheiro ou influência. No começo, quando vi que você gostava de mim, pensei que talvez isso pudesse me tirar dessa vida. O silêncio entre os dois ficou pesado. O som das ondas ao fundo parecia distante, abafado pelo turbilhão na mente de Maite. Então era isso? Você se casou comigo pelo dinheiro? Christopher apertou os olhos por um instante, como se aquela frase doesse. No início, talvez sim. Mas eu me apaixonei por você, Maite. Isso é real. Ela se levantou da mesa, sentindo um nó no peito. Real? Como posso acreditar nisso agora? Christopher segurou a mão dela, tentando impedir que ela fosse embora. Porque é verdade. No começo, minha motivação era errada, mas tudo mudou. Você precisa acreditar.
Maite puxou a mão de volta, sentindo as lágrimas se formarem nos olhos. Eu confiei em você. Contra todos, contra minha família, meus amigos. Eu lutei por nós. E agora você me diz que tudo começou por interesse? Christopher tentou responder, mas Maite já estava indo embora. Caminhou rapidamente pelo restaurante, ignorando os olhares curiosos dos outros hóspedes. Entrou no quarto, trancou a porta e se deixou cair na cama, sentindo as lágrimas rolarem pelo rosto. O homem que ela amava, o homem por quem arriscou tudo, havia entrado em sua vida com um objetivo calculado. E mesmo que ele dissesse que o sentimento agora era verdadeiro, como ela poderia ter certeza? A noite caiu sobre a ilha, mas Maite não conseguiu dormir. Cada palavra de Christopher ecoava em sua mente, como se estivesse sendo repetida sem parar. No início, talvez sim. Mas eu me apaixonei por você. Ela tentava entender, tentava encontrar alguma verdade que pudesse se agarrar, mas tudo parecia ruir ao seu redor. Do outro lado da porta trancada, Christopher bateu algumas vezes. Maite, por favor, me deixe entrar. Precisamos conversar. Ela permaneceu em silêncio, encarando o teto, o coração apertado. Não queria ouvir mais nada. Não queria encarar aquele homem que, até algumas horas atrás, era o amor da sua vida e agora parecia um completo estranho. Christopher suspirou do lado de fora. Eu não queria que você descobrisse assim. Não queria que parecesse uma mentira. Maite fechou os olhos com força, tentando impedir as lágrimas de voltarem. Então por que me contou? Se eu nunca soubesse, seguiríamos felizes e você manteria esse segredo para sempre? A resposta não veio de imediato. A hesitação de Christopher do outro lado da porta falava mais do que qualquer palavra. Ele poderia ter escondido isso pelo resto da vida, mas em algum momento decidiu que precisava contar. Porque eu não quero viver com essa culpa, disse ele enfim. Aquela confissão só fez o peito de Maite apertar mais. Não era o amor que o motivava a contar, mas sim o peso de sua própria consciência. O silêncio se estendeu entre eles até que Christopher desistiu de insistir. Ela ouviu seus passos se afastando, e quando teve certeza de que estava sozinha, deixou que as lágrimas caíssem novamente. No dia seguinte, Maite acordou com o rosto inchado e a mente ainda confusa. Ainda estava no mesmo quarto luxuoso, cercada pela paisagem paradisíaca, mas tudo parecia perder o brilho. Levantou-se devagar, sentindo o peso de uma verdade que não queria encarar. Christopher não estava no quarto, nem em qualquer outro canto do bangalô. Saiu para caminhar pela praia, tentando clarear a mente, mas a dor a acompanhava. O amor deles parecia tão verdadeiro. As conversas, os momentos compartilhados, os sorrisos. Tudo teria sido uma ilusão? Horas depois, ao voltar para o bangalô, encontrou Christopher sentado na varanda, olhando para o mar. Ele parecia exausto, como se também não tivesse dormido. Eu te amo, Maite, disse ele sem rodeios. Ela cruzou os braços, mantendo-se firme. Isso muda o fato de que você se aproximou de mim por interesse? Não, admitiu Christopher. Mas muda o que sinto agora. Você transformou tudo. Maite sentiu um nó na garganta. Queria acreditar. Queria poder apagar a parte da história que a machucava. Mas não era tão simples. E se eu não fosse rica? Se eu fosse apenas uma mulher comum? Você teria me notado? Christopher olhou para baixo, pressionando os lábios. Não respondeu de imediato, e o silêncio dele foi uma resposta cruel. Maite suspirou fundo. Precisava sair dali. Precisava se afastar. Vou voltar para casa antes do planejado, anunciou. Christopher arregalou os olhos, levantando-se. Não. Por favor, não faça isso. Ela balançou a cabeça, sentindo a garganta apertar. Eu preciso de tempo, Christopher. Preciso entender o que tudo isso significa para mim.
Ele tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás. Christopher percebeu que insistir não adiantaria. Maite entrou no bangalô e começou a arrumar suas coisas. Cada peça de roupa dobrada parecia um pedaço da sua história sendo encaixado de volta na mala, como se tentasse guardar o que restava de si mesma. Horas depois, partiu. Christopher ficou na ilha, sozinho. Assistiu ao avião decolar, levando consigo a mulher que, apesar de tudo, ele realmente amava. Mas ele sabia que havia perdido algo precioso. E talvez nunca tivesse a chance de recuperar. Maite voltou para casa sentindo um vazio. O avião pousou na cidade, mas parecia que sua mente ainda estava presa na ilha, revivendo cada detalhe da confissão de Christopher. Assim que saiu do aeroporto, encontrou sua mãe esperando ao lado do carro com uma expressão séria. "Você voltou antes do esperado", comentou ela, sem disfarçar a curiosidade. Maite apenas assentiu, sem vontade de dar explicações. Sua mãe percebeu o abatimento no rosto da filha e decidiu não insistir. No caminho para casa, o silêncio tomou conta do carro. Maite observava a cidade pela janela, tentando ignorar a dor no peito. Quando chegaram, foi direto para seu quarto, fechando a porta atrás de si. Sentou-se na cama e respirou fundo. Queria chorar, mas parecia que já havia derramado todas as lágrimas possíveis. O que mais a machucava não era apenas a confissão de Christopher, mas o fato de que, apesar de tudo, ainda o amava. No dia seguinte, sua mãe entrou no quarto, trazendo uma xícara de chá. "Maite, você precisa conversar com alguém. Não pode ficar trancada aqui para sempre." A jovem passou a mão pelos cabelos, exausta. "Não sei o que dizer. Nem para você, nem para mim mesma." A mãe suspirou e sentou-se ao lado dela. "Eu nunca confiei nesse casamento, mas vi o quanto você estava feliz." "O que aconteceu?" Maite hesitou por um momento, mas então decidiu contar tudo. Cada palavra era como uma ferida se abrindo novamente, mas ela precisava tirar aquilo do peito. A mãe ouviu com atenção, sem interromper. Quando Maite terminou, havia uma mistura de compaixão e indignação no olhar da mulher. "Você se sente traída. E tem todo o direito", disse ela. Maite assentiu, encarando o chão. "Mas o pior de tudo é que, mesmo sabendo de tudo isso, parte de mim ainda quer acreditar nele." A mãe segurou sua mão. "O amor pode ser cego, mas não precisa ser ingênuo. Se ele te ama, vai precisar provar isso." As palavras ficaram na mente de Maite durante os dias seguintes. Ela tentava seguir em frente, mas tudo ao seu redor lembrava Christopher. Seu cheiro ainda estava em algumas roupas, sua voz ainda ecoava em sua memória. Uma noite, enquanto olhava o celular, viu uma mensagem dele. "Não quero te perder. Sei que errei, mas tudo o que sinto por você é real." Maite encarou a tela por alguns segundos antes de bloquear o número. Não estava pronta para ouvir mais nada. Ela decidiu se focar em sua vida. Voltou ao trabalho, retomou seus projetos, tentou preencher o vazio com compromissos. Mas, por mais que tentasse, a dor continuava ali. Certa tarde, enquanto caminhava pelo parque, ouviu alguém chamando seu nome. Virou-se e encontrou Christopher ali, com olheiras profundas e uma expressão abatida. "Maite, eu precisava te ver." Ela sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura firme. "Eu não tenho nada para dizer." Christopher deu um passo à frente. "Eu tenho. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sei que te magoei, mas nunca quis te usar. Eu me apaixonei de verdade." Ela cruzou os braços. "Palavras não mudam o passado, Christopher." Ele suspirou. "Eu sei. Mas estou disposto a fazer o que for preciso para provar que sou um homem diferente." Maite respirou fundo. O tempo diria se ele realmente falava a verdade. Mas, naquele momento, tudo o que sabia era que ainda doía. E, por enquanto, essa dor era o suficiente para mantê-la afastada.
Maitê sabia que a separação era inevitável. Por mais que Christopher insistisse, tentasse provar que seus sentimentos eram reais, algo dentro dela havia quebrado. A confiança, a base sobre a qual havia construído aquele amor, não existia mais. Os dias passaram lentamente enquanto ela organizava os trâmites do divórcio. Seu advogado já estava tratando dos detalhes, e Christopher parecia concordar com tudo sem resistência. Ele não pediu nada, não contestou, não tentou prolongar o processo. Talvez fosse um sinal de que ele entendia que aquilo não tinha mais volta. Uma tarde, enquanto estava no escritório assinando alguns papéis, recebeu uma mensagem dele. "Podemos nos encontrar para conversar uma última vez?" Ela hesitou. Parte dela queria dizer não, queria cortar qualquer laço restante. Mas outra parte precisava desse último encontro. Talvez para encontrar um encerramento. Talvez para ouvir algo que mudasse tudo. No dia seguinte, ao entardecer, ela foi até o café onde combinaram. Christopher já estava lá, sentado em uma mesa afastada. Ele parecia diferente. Havia algo em sua postura, em seu olhar, que Maitê não reconhecia. Ela se sentou à frente dele sem dizer nada. Apenas esperou. Christopher respirou fundo antes de começar. "Obrigado por vir." Maitê manteve a expressão neutra. "O que você quer, Christopher?" Ele passou as mãos pelo cabelo, um hábito que ela conhecia bem quando ele estava nervoso. "Eu só queria que soubesse que eu nunca quis te machucar. Sei que o que fiz foi errado, sei que mereço a sua raiva. Mas o que eu senti por você foi real." Ela desviou o olhar para a xícara de café à sua frente. "Você mentiu para mim, Christopher. Você entrou na minha vida com segundas intenções. Como posso acreditar em qualquer coisa depois disso?" Ele assentiu lentamente. "Eu sei. E não espero que me perdoe. Mas eu precisava te dizer que, desde que você foi embora, percebi que nada disso importa sem você. Não é o dinheiro, não é a vida confortável. É você." Maitê suspirou, sentindo o coração apertar. Eu queria poder acreditar nisso. Christopher inclinou-se para a frente, olhando diretamente nos olhos dela. "Então eu vou passar o resto da minha vida provando." Ela sentiu um nó na garganta, mas não respondeu. Levantou-se, pegou a bolsa e, antes de sair, disse apenas uma última coisa. "Cuide-se, Christopher." E então foi embora. A separação foi oficializada algumas semanas depois. Maitê seguiu sua vida, tentando deixar o passado para trás. Christopher, por sua vez, desapareceu de sua rotina. Ela soube, por amigos em comum, que ele havia voltado a dar aulas e estava se dedicando a projetos sociais. O tempo passou e, embora a dor não desaparecesse completamente, Maitê começou a sentir que poderia recomeçar. E, talvez, em algum momento, o destino mostrasse a ela se aquele amor havia sido apenas um erro ou uma história inacabada. Maitê sentiu o peso dos últimos meses começando a se dissipar. A dor que a acompanhava desde a revelação de Christopher ainda existia, mas de alguma forma parecia menos intensa. Ela estava aprendendo a viver sem ele, a preencher os espaços vazios com novas experiências, novos sonhos, e principalmente, com o amor próprio que quase perdeu. O divórcio foi definitivo, os papéis assinados e enviados ao tribunal. Não houve discussões sobre bens, disputas ou ressentimentos explícitos. Christopher havia aceitado tudo sem questionar, e Maitê imaginava que isso fazia parte da promessa dele de provar que realmente havia mudado. Ela voltou a se dedicar ao trabalho e às causas sociais que sempre amou. As viagens para eventos beneficentes se tornaram mais frequentes, e ela se viu cercada de pessoas que realmente queriam fazer a diferença. Ajudar os outros lhe trouxe um novo propósito e a fez perceber que sua felicidade não dependia de ninguém além dela mesma. Certa manhã, enquanto tomava café na varanda de sua casa, recebeu uma ligação inesperada de uma amiga. Maitê, você viu a matéria sobre o projeto de educação infantil no bairro periférico? Ela franziu a testa, curiosa.
Não, por quê? A amiga riu do outro lado da linha. Acho que você deveria ver. Intrigada, Maitê pegou o tablet e pesquisou sobre o projeto. Seu coração acelerou ao ver o nome de Christopher no artigo. Ele havia criado um centro educacional para crianças de baixa renda, oferecendo reforço escolar e atividades culturais. A reportagem destacava seu esforço e dedicação, mostrando imagens dele sorrindo ao lado das crianças. Maitê sentiu um aperto no peito. Ele realmente havia mudado. Os dias passaram, e ela tentou ignorar o incômodo que aquela notícia trouxe. Não era tristeza, nem arrependimento, mas algo indefinível. Talvez uma pontada de saudade, talvez a lembrança do que poderia ter sido. Um mês depois, ao sair de um evento beneficente, encontrou Christopher por acaso. Ele estava saindo de um café no centro da cidade, vestindo roupas simples, os cabelos um pouco mais longos. Quando a viu, parou por um instante, como se não soubesse se deveria se aproximar. Maitê hesitou, mas sorriu de leve. Oi, Christopher. Ele retribuiu o sorriso, com um brilho sincero nos olhos. Oi, Maitê. Como você está? Ela percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, podia responder aquela pergunta com honestidade. Estou bem. E você? Christopher respirou fundo, parecendo escolher bem as palavras. Estou aprendendo a ser alguém melhor. Ela sentiu, olhando para ele com um misto de nostalgia e admiração. Eu vi seu projeto. Está fazendo um trabalho incrível. Ele sorriu, passando a mão pela nuca. Ainda tem muito a ser feito, mas estou tentando. O silêncio se instalou entre eles por um momento, mas não era desconfortável. Era como se ambos soubessem que aquela conversa era importante, mas que não precisavam apressar nada. Christopher finalmente quebrou o silêncio. Nunca deixei de te amar, Maitê. Ela sentiu o coração disparar, mas manteve a calma. Não sabia se estava pronta para ouvir aquilo. Ele continuou. Não estou dizendo isso para pedir nada. Só queria que soubesse. Maitê respirou fundo, absorvendo aquelas palavras. Ela não tinha uma resposta imediata, e talvez nem precisasse ter. Eu preciso ir, disse ela, olhando o relógio. Mas foi bom te ver, Christopher. Ele assentiu, sem tentar insistir. Foi bom te ver também. Ela se afastou, sentindo-se mais leve. Não sabia o que o futuro reservava para eles, mas, pela primeira vez, sentiu que havia encontrado a paz dentro de si mesma. E isso era o suficiente. Essa história nos ensina sobre o que realmente importa em um relacionamento. Amor não é apenas palavras ou promessas, mas sim atitudes e respeito. Para que ele seja verdadeiro, precisa nascer da honestidade, da cumplicidade e da reciprocidade. A história também nos faz refletir que as pessoas podem mudar. Christopher começou sua jornada com intenções erradas, mas o amor que nasceu no meio disso o transformou. Ele percebeu que dinheiro e status não substituem a verdadeira felicidade e encontrou um propósito genuíno ajudando os outros. Maitê, por sua vez, aprendeu que o amor próprio vem antes de qualquer relacionamento. Ela sofreu, sentiu a dor da traição, mas soube se reconstruir. Em vez de se apegar a uma relação que não lhe trazia mais segurança, escolheu seguir seu próprio caminho. No final, Maitê e Christopher seguiram caminhos diferentes, mas ambos cresceram com a experiência. Ela se tornou mais forte e independente, e ele aprendeu a ser um homem melhor. O destino os colocou frente a frente novamente, mas, dessa vez, sem ilusões. O verdadeiro amor pode transformar, mas antes de amar alguém, é preciso aprender a amar a si mesmo. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!